Pronto, estamos gravando. Então, bem-vindos de novo a todo mundo. Almir, Ricardo, Gesley, obrigado por estar já aqui conosco. Como falei, a ideia é aprofundar esse tema, né? Constelações para empreendedores. A gente já conversou bastante sobre as questões que a constelação pode ajudar nós a resolver em termos gerais, né? Podemos até ver alguns exemplos de novo, mas hoje o nosso objetivo é ver na prática como que essas questões vão ser resolvidas no seu projeto, né, no seu trabalho que vai acontecer aqui em Floripa, começando na primeira semana de julho, né, dias 9 e 10 de julho. Bom, Almir, a gente conversou na última entrevista, né, a gente estava vendo alguns pontos essenciais que usualmente travam, né, as pessoas, os empreendedores, quando estão querendo desenvolver o trabalho deles, como, por exemplo, rejeitar a carreira que eles fizeram antes, não aceitar o legado dos pais ou das raízes, ou, do outro lado, se apegar muito aos ensinamentos que foram passados para eles, então se manterem num sistema de escassez. Quais que são outros bloqueios, outros limites comuns que você vê acontecer nas constelações, né, que limitam as empresas? Uma das coisas que acontece é que a pessoa, às vezes, ela não tem clareza de qual é a remuneração que ela busca. Tem pessoas que são fascinadas pelo aspecto técnico do trabalho e, inconscientemente, tem algum tipo de desprezo, por exemplo, por o resultado financeiro. Tem pessoas que têm facilidade de lidar com captar clientes e gerar recurso financeiro, mas elas têm dificuldade no sentido de fazer o gerenciamento disso. Pessoas que ganham dinheiro, mas que não conseguem administrar adequadamente, não conseguem canalizar os seus recursos financeiros para poder manter equilíbrio nas suas contas. E isso gera tensão, gera dificuldades da pessoa se manter focada no que ela tem que fazer. Então, tem pessoas que trabalham porque são fascinadas pelo seu ofício e, às vezes, tem até dificuldade de estabelecer um preço porque a relação com o dinheiro não está num ambiente psiquicamente saudável. Ela tem ali algum bloqueio com o dinheiro em si. Outras coisas que podem representar dificuldades ou obstáculos, elas estão relacionadas, por exemplo, à maneira como a pessoa vê e se relaciona com as interfaces do trabalho dela. A concorrência, a categoria a qual ela pertence, o ambiente onde ela está situada. Para, enfim, a plenitude da realização, né? Às vezes a pessoa despreza aspectos do trabalho que são atividades meio para que o trabalho funcione. Por exemplo, a pessoa é um terapeuta e ela tem uma ideia de que ela não gosta, não precisa e não quer lidar com a internet, por exemplo. Na verdade, a gente está diante de um problemão se a pessoa tem esse tipo de autolimitação, porque hoje podemos considerar praticamente um analfabeto funcional a pessoa que não se comunica bem através dos meios tecnológicos. A pessoa fica fora do circuito ou fica com um circuito muito reduzido, né? Então, existe outro tipo de obstáculo. A pessoa tem uma tendência muito forte a terceirizar atividades que são vitais para o negócio. Ela não quer nem saber de determinadas atividades que são vitais para o negócio. Então, ela precisa, às vezes, ter um reconhecimento de o que é que ela
deve e pode delegar, o que ela pode ter como um serviço prestado a favor do trabalho dela e o que ela não deve delegar. E a outra questão é assim, o que para ela significa delegar, né? Como é que ela lida com isso? Como é que ela acompanha ou não acompanha? E tudo isso tem um alto grau de subjetividade e que a constelação pode ajudar a fazer, por exemplo, um diagnóstico. Tem pessoas que supervalorizam o que fazem e elas acabam estabelecendo remuneração que está fora da realidade. Por outro lado, a pessoa pode desvalorizar o que ela faz, ou ela pode partir de uma ideia de que se ela colocar um preço pelo serviço dela, que seja um preço bem baixinho, ela vai conseguir ganhar mercado com mais facilidade. E, na verdade, tanto o mínimo preço quanto o máximo preço, embora haja aí um alto grau de subjetividade também, mas eles estabelecem formas de interagir com o mercado, né? E então a precificação pode ser um obstáculo. Estabelecer um preço pelo serviço pode ser um obstáculo. E existem situações muito específicas que, por exemplo, pode haver obstáculos que a pessoa não consegue identificar. E através da técnica da constelação pode ficar claro o que é que está atrapalhando o desenvolvimento da proposta profissional dela. Realmente, são bastantes elementos e aqui consegui te acompanhar e anotar um pouco, né? Então, questões relacionadas à rejeição de partes de si mesmo, questões relacionadas à não aceitação do legado dos pais, questões relacionadas a crenças limitantes pertencentes à cultura, ao sistema, questões relacionadas à relação com dinheiro, né? Questões relacionadas a elementos do trabalho que a pessoa não aceita, tipo, não gosto desses aspectos do meu trabalho da categoria a qual pertenço. Questões relacionadas ao delegar, né? Apego às vezes a passar algumas funções vitais que não podem mais ser desenvolvidas do empreendedor. Lidar com ferramentas novas, supervalorização, desvalorização e também postura perante a colegas, clientes, competidores e ao mercado na geral. São vários elementos, né? E durante uma constelação, e no específico no trabalho que você vai desenvolver aqui em Floripa, quantos desses elementos o empreendedor vai conseguir trabalhar? Porque são bastante coisas. A ideia desse programa reduzido é colocar foco nas necessidades que os componentes do grupo vão trazer. Então, a nossa carga horária ela vai ser distribuída em uma parte que nós podemos chamar de teórica ou conceitual, quer dizer, quais são os fundamentos da visão sistêmica das constelações, que elas são úteis para qualquer negócio, como que estar ciente da necessidade de haver um equilíbrio em relação a esses fundamentos vai favorecer o negócio. Essa é a parte teórica conceitual, que nós vamos distribuir ao longo do tempo nos nossos 5 meses, né, de trabalho junto. Almir, deixa eu te perguntar, esses fundamentos teóricos, né, são da constelação, relacionado a tipo constelação para empresas ou fundamentos teóricos da constelação na geral? São fundamentos aplicáveis aos sistemas humanos, famílias, governo, empresas, relações comerciais, ONGs, qualquer sistema, né? E na parte prática, nós vamos lidar com as necessidades do empreendedor. Ou seja, qual é o problema? O que está pegando? O que você está precisando nesse momento que vai favorecer o desenvolvimento do teu negócio e que você não está conseguindo, através das ferramentas que você já domina, resolver, né? Então,
você não está resolvendo com tudo que você estudou lá no Sebrae, você não está resolvendo com o conhecimento que você tem sobre como funciona o mercado, e então você quer ajuda para resolver isso. Esse cardápio, vamos dizer assim, esse menu de problemas que as empresas trarão, problemas que a gente chama de problema, na verdade, os objetivos, né? A pessoa quer, por exemplo, diversificar sua atividade, ou a pessoa quer saber, por exemplo, se ela deve ou não se associar a alguém, ter um sócio. As empresas que vão participar, ou os empreendedores que vão participar, eles trarão as suas necessidades. E essas necessidades é que vão pautar a maior parte do tempo que nós vamos ocupar. Essa parte teórica e conceitual, ela não é a principal. Ela é importante, mas o principal vai ser vivenciar os casos e estudar os casos que nós estamos vivenciando, porque uma das coisas interessantes do aprendizado em grupo é que quando nós nos concentramos em um caso, muitas vezes nós absorvemos conhecimento que são aplicáveis também no meu negócio, também na minha relação comercial, também na minha carreira, né? Enfim. Legal, legal. Eu queria só dar pausa um segundo para dar as boas-vindas para a Rosane e também a Daniela. E também tem uma terceira pessoa aqui que não está aparecendo o nome, escrito Acer, que imagino seja algum fundador. Mas, enfim, bem-vindas, bem-vindos. Só para dar uma contextualizada, né, para vocês que entraram já com o papo começado, a gente começou aqui a ver quais são os desafios principais que um terapeuta, um empreendedor encontra no momento em que está desenvolvendo o próprio negócio, né? E quantas travas que a gente pode encontrar que limitam a expansão. Então, por exemplo, tem a relação com si mesmo, a relação com os pais, com o sistema de crenças. Tem Cíntia, perfeito. Olá, Cíntia. Com o sistema de crenças, com questões práticas também, como, por exemplo, delegar, né, a capacidade de delegar, a capacidade de valorizar, né, supervalorizar, devalorizar o próprio trabalho, a postura perante os colegas, os competidores. Todos esses elementos influenciam o bom êxito de um trabalho empreendedor, né, desenvolvimento de uma atividade. Então, com o Almir, a gente está vendo agora, está analisando um pouco esses aspectos e estamos vendo como no trabalho que ele vai desenvolver em Floripa, a partir da semana que vem, esses aspectos vão ser trabalhados. Então, ele já falou, vai ter uma abordagem teórica dentro desse programa, que vai ajudar todo mundo a se situar um pouco para entender melhor como os sistemas funcionam, quais são os elementos que influenciam os sistemas, seja um sistema familiar, um sistema empresarial, um trabalho individual, uma organização estatal, né? Então, entender como se relacionar com os sistemas, que é um conhecimento fundamental realmente. Eu também estudei um pouco sobre campo morfogenético e constelação, realmente muito pouco, mas já deu para entender muito quanto seja importante saber ler o sistema no qual a gente está operando, porque ele é muito maior que a gente. Então, se a gente conseguir se alinhar com o fluxo desse sistema, mesmo inovando, né, mas inovando de forma harmônica com o sistema, daí consegue ter resultados. Senão, se a gente não consegue fazer isso, a gente se coloca em um sistema de forma desarmônica, o sistema vai contra a gente e não temos esperança de poder prosperar. Esse é o primeiro elemento. Então, o primeiro elemento teórico e depois um elemento prático, né? Não só o Almir irá constelar as questões que vão surgindo, mas também tendo um grupo de outros empreendedores, outros terapeutas que estão lidando com os mesmos desafios, a ideia é poder também compartilhar, né, Almir? Você pode aprofundar um pouco o que surge, né, nas dinâmicas que você já fez. Isso. O que acontece normalmente, nesse ponto, se assemelha com qualquer outro grupo de trabalho em rede, né, onde o aprendizado é compartilhado. A partir do estudo de um caso lá, todos levarão esse conhecimento para o seu próprio negócio. Existem pontos de semelhança nas dificuldades que os participantes do grupo vão trazer. Cada um no seu contexto, cada um com
com a sua particularidade, com o seu histórico, mas existem muitos pontos semelhantes. Na verdade, essencialmente, as dificuldades elas aproximam muito os seres humanos, seja no que diz respeito ao trabalho ou às relações interpessoais. Existe muita semelhança entre as questões que surgem, né? E isso é explorado também em grupo, né? E cada um também tem a sua bagagem, cada um tem a sua visão, cada um poderá, de alguma maneira, também contribuir com o assunto que o outro trouxe, né? Porque talvez já passou por isso e já utilizou de algum recurso para superar. Então, essa intercomunicação, esse intercâmbio, essa ajuda mútua também faz parte do tempo que nós vamos utilizar lá. Sempre pontuando com os fundamentos da constelação, né? Os fundamentos da visão sistêmica de constelação. Ok. Almir, deixa eu te perguntar, nos trabalhos, né, que você já desenvolveu e viu esses grupos, né, interagindo, qual que é depois também a continuação do trabalho do grupo além das sessões que vocês fazem em conjunto? É um grupo que permanece ainda unido, o pessoal consegue trocando informações, se apoiando? Uma coisa que acontece é que realmente se estabelece um vínculo, naturalmente não com todos, né? Essa continuidade ela é um pouco seletiva naturalmente, mas uma parte dos grupos que a gente forma, eles continuam, por exemplo, trocando referências através do grupo de WhatsApp que a gente monta, eles continuam vivenciando outras experiências com constelação, outras experiências com consultorias, com palestras, com outros recursos que eles vão buscar, e se estabelece ali uma rede que pode continuar em contato. Por exemplo, no caso de São Paulo e Campinas, onde eu estou frequentemente trabalhando, essas pessoas que participam do grupo de empreendedores, elas passam a frequentar os meus workshops, e como eu atendo com muita frequência empresas, quando tem constelação de alguma empresa, de algum negócio, de algum projeto, essas pessoas têm um interesse especial, porque elas já perceberam de acompanhar o caso de uma outra pessoa, de um outro empreendimento, elas vão absorver alguma coisa para o seu próprio proveito, na sua própria empresa, no seu próprio trabalho de atendimento aos seus clientes. Então, as pessoas começam a frequentar esse ambiente das constelações e tornam-se, de alguma forma, também um estudioso desses fenômenos que acontecem e que são atribuídos a esse campo mórfico, né? Que faz com que a gente tenha uma base de estudo. Maravilhoso. E isso aqui é realmente muito interessante, né? Porque observando vários exemplos ao mesmo tempo e tendo suporte teórico e ainda o apoio, né, de alguém com um olho experiente, né, como o seu, dá para se desenvolver bastante rápido na leitura do campo, né? Isso. E outra coisa que já aconteceu também, aconteceu com um dos grupos, eles decidiram continuar. Então, a gente continua fazendo reuniões mensais, e nessas reuniões, os participantes levam convidados, outros terapeutas, outros empreendedores, pessoas com quem eles comentaram sobre o benefício do trabalho e que querem conhecer. Então, tem um que se transformou num grupo permanente de estudos. Bem interessante. Então, realmente tem várias possibilidades, né, para desenvolver um trabalho como esse. É isso. Massa. E, Almir, deixa eu te perguntar também, em termos de resultados práticos, casos de sucesso que você já observou, empreendedores que entraram de uma forma e saíram de uma outra. Tem algum exemplo que você vê mais à mente, mais claro, né?
Ah, tem. Por exemplo, tem dois sócios que começaram a fazer juntos, né, o grupo, e chegaram a uma clareza de que a sociedade tinha que acabar, que aquele movimento que os aproximou já tinha terminado. Então, eles continuaram os estudos e ficaram muito bem de poder dissolver a sociedade de uma forma harmônica, de uma forma equilibrada, e cada um tocar a sua própria proposta. Esse foi um objetivo surpreendente e que se desenvolveu de uma maneira muito rápida e muito fácil. Esse foi um. Outro foi pessoas que começaram a, por exemplo, objetivos mais comerciais mesmo, ampliar a carteira de clientes. Aham. A pessoa começar a perceber uma mudança de cenário na semana seguinte a primeira reunião, né? A pessoa colocou a sua constelação e na semana seguinte a situação já havia mudado. Quando ela voltou no mês seguinte, ela relatou que percebeu uma mudança imediata naquilo que era o problema bem específico que a levou ao grupo. Isso não é sempre que acontece, não existe nenhum tipo de garantia, nenhum tipo de compromisso de que aquelas questões que a pessoa traz, elas serão totalmente solucionadas e muito menos de que elas serão solucionadas rapidamente. Mas uma coisa que sempre acontece, como vamos dizer, um resultado mínimo, é que a pessoa muda a maneira de olhar para o problema. Uhum. Ou por outra, às vezes ela deixa de perder tanto tempo com o problema, com entender as razões do problema, e ela passa a colocar muito mais foco, muito mais energia com a solução. Né? Ela deixa de lamentar o contexto, as circunstâncias, os fatores que estão tornando o negócio difícil e passa a colocar a sua energia em, muito bem, o que eu faço com isso, já que esse é um dado de realidade. Né? Então, por exemplo, a pessoa tinha um conflito com o seu principal cliente que estava se tornando um conflito jurídico. A pessoa tomou uma decisão a partir da constelação de retirar a queixa em relação ao seu cliente e de tocar a sua vida adiante. Surpreendentemente, o fato dela retirar a queixa fez com que o cliente a procurasse para fazer um acerto, porque ele percebeu uma atitude, vamos dizer assim, de um desarmamento, e com isso ele se reaproximou e fez lá um acordo. Então, a gente não tem como prever exatamente o que vai acontecer, mas os exemplos de que os resultados são bastante práticos, eles são muitos. Tá? E, por outro lado, existem muitos depoimentos também de que os resultados eles foram muito mais profundos e muito mais existenciais do que propriamente comerciais, vamos dizer assim. Houve, na verdade, a pessoa começou a desenvolver um novo olhar para a própria atividade dela. Então, ela passou a descrever o que ela faz eu conserto o pneu furado. Né? A pessoa sai do trabalho, o que você faz? Eu presto serviço de segurança para os condutores de automóveis. Eu garanto segurança e tranquilidade para quem conduz automóvel, por exemplo, né? É interessante porque realmente esse aqui, já nesse exemplo simples, dá para ver que a pessoa começou a ter um olhar sistêmico do trabalho que ela faz. Porque um olhar, como eu posso falar, fechado, né? Olha, eu reparo o pneu, ponto. Um olhar sistêmico já enxerga como isso impacta na segurança de quem dirige os carros. Então já é um valor maior, um bem maior, né, que ela está tutelando. Então isso dá muito mais propósito, né? Muito mais clareza.
E, no fim das contas, quando a gente muda o olhar, David, a gente muda tudo. Quando a gente tem um determinado contexto que a gente vê de uma determinada maneira, a gente faz uma determinada leitura, a mudança de olhar por si mesma, ela já muda a situação, porque ela vai permitir que eu mude a minha ação perante aquilo. Mas tudo começa pelo olhar. Então, o primeiro passo é mudar o olhar mesmo, ampliar o olhar, aprofundar esse olhar e, fundamentalmente, buscar pelo que fazer com isso. Existem circunstâncias que chegam e que a pessoa tem uma certa obsessão por entender por que isso acontece. E muitas vezes ela entende por que isso acontece e isso não muda. Às vezes a constelação faz com que ela olhe para uma outra pergunta. Bom, o que eu consigo fazer hoje com isso que é assim, mesmo que eu ainda não entenda por quê? E isso a aproxima muito mais de um ambiente já melhor do que o que ela estava, quando ela se dispõe a fazer outras perguntas, além do porquê as coisas são assim, entendeu? Sim, sim, sim. É começar realmente, uma vez que a gente começa a mudar essa percepção, tipo, a mudança de percepção, e me corrija se estou errando, vem de uma mudança de frequência, né? A gente muda a própria frequência e consegue enxergar elementos que antes não estavam disponíveis. E quando a gente está obcecado com uma determinada frequência de não aceitação, consegue transmutar ela em uma frequência já de aceitação, o campo expande e isso gera também um impacto no todo, né? As possibilidades começam a se apresentar de forma diferente, né? Se estou falando alguma propriedade, eu estou falando, né? Outro benefício que é muito comum das pessoas relatarem é que elas conseguem manter, mesmo diante de situações adversas, elas conseguem manter com muito mais facilidade um centramento, foco. A partir da visão que a constelação permite, ela deixa de se desesperar ou de se angustiar por qualquer coisa. E ela trabalha com muito mais foco, com muito mais presença, a partir do que ela viu na constelação. Isso é outro benefício que a gente ouve muito. Tá? Bem interessante, bem interessante. E agora, olha, acho que a gente tocou vários pontos. Seria interessante se o Gesley, Cíntia, Rosana, Daniela, se quiser fazer alguma pergunta, fiquem à vontade de colocar lá no chat ou também de abrir o microfone de vocês, a câmera também, se quiserem, estão absolutamente em casa. Então, fiquem à vontade. No entanto, né, tomem o tempo que precisar para fazer isso. Vamos dar talvez um segundo se alguém quiser se manifestar. E eu acho, Almir, que agora podemos falar de como vai acontecer isso praticamente, né? São 5 encontros que vão ser 5 encontros mensais e esses encontros vão ser de 2 noites seguidas. Uma vez por mês, começando agora no início de julho. Das 19 às 22. Isso. Isso. E falando com o Ricardo, que está aqui conosco também, que está ajudando na organização desse evento, ele vai ser em uma pousada no sul da ilha, né, no Campeche. Daí talvez seria interessante saber, tem possibilidade também de dormir, de ficar nesse lugar, porque até um pouco estava pensando, né, se caso consiga participar o deslocamento, pode trabalhar um pouco, mas seria interessante saber se dá para ficar também. Sim, é possível. A hospedagem é possível. Existem pessoas que estão nos consultando, que inclusive estão verificando a possibilidade de participar e que são de fora de Florianópolis. Então, a hospedagem pode ser muito conveniente, né? Legal. Ricardo, se quiser complementar alguma coisa dessas questões práticas, seria muito legal também. Para ver se eu entrei bem. Um pouco baixo. Então, vai ser lá no Campeche, no sul da ilha.
né? Nós vamos na pousada Vila Tamarindo, é um lugar excelente que, além de ter um ótimo espaço para nós realizarmos essa vivência, também tem local de hospedagem, né? Também tem estacionamento em frente à pousada, tudo. Ou seja, nós teremos assim um dos melhores lugares de Florianópolis para poder realizar esse tempo, essa experiência de aprendizado. Maravilha, maravilha. Os encontros, agora estou dando uma olhada aqui nas datas, né? Que inclusive eu vou compartilhar aqui embaixo, de novo no chat, para o pessoal que entrou depois, que talvez não tenha acesso. Primeiro encontro vai ser dia 9 e 10 de julho, e daí vai seguindo uma vez por mês, com uma distância mais ou menos de 30, 40 dias entre um encontro e outro, das 19 às 22h15, né? Então, cada encontro é de 3 horas, dois encontros por sessão, por módulo, basicamente. E sobre a participação, eu lembro que aqui tem muito interessante uma pergunta do Gesley. Almir, você consegue acessar lá no chat a pergunta? Espera aí, deixa eu compartilhar com você que estou lendo aqui. O Gesley está falando como nos últimos tempos as constelações tiveram um crescimento muito grande, né? Que nem aconteceu com o coaching. Então, muitas pessoas ainda tipo, tem uma abundância de consteladores, vamos falar assim. Então, é um pouco difícil se destacar. O Gesley está perguntando se, para alguém que é já constelador, né, de que forma participar de um trabalho como esse possa ajudar, né, ter mais propriedade em lidar com constelações empresariais e então se destacar. Essa aqui é a pergunta. Bom, Gesley, primeiro prazer estar de novo numa roda de conversa com você, né? Já estivemos juntos em outras ocasiões. É uma surpresa boa para mim você estar junto aqui. Você sabe perfeitamente que podermos acompanhar o trabalho de outro constelador, participar de workshops, participar de rodas de constelação, sempre agrega para nós. A gente sempre entra em contato com outro estilo, com uma outra abordagem e com cases, né? A gente coleciona cases, né? Afinal de contas, um dia o Bert Hellinger disse que para a gente conhecer alguma coisa de constelação, a gente teria que participar de pelo menos 1000, né? Ele usou essa expressão numa vez. Então, embora o programa não esteja formatado para, vamos dizer, capacitar consteladores, muito da minha capacitação se fez acompanhando o trabalho de consteladores mais experientes ou consteladores que fazem o trabalho segundo o seu próprio aprendizado e, com isso, tem particularidades na maneira de trabalhar. Então, nesse sentido, acredito que o trabalho pode agregar. Não sei se vai agregar muito ou vai agregar pouco, porque, como eu disse, o foco é ajudar o empreendedor. E, nesse sentido, o que seria ótimo para mim? Que você viesse. E aí você poderia me dizer se agregou pouco, se agregou muito, se agregou muitíssimo. E, com certeza, com a tua experiência como constelador, você também vai contribuir com os aprendizados. Que é uma coisa que a gente que trabalha em grupo, a gente gosta muito de ajudar, né? Agora, eu sempre aprendi muito vendo outros consteladores trabalhar. Eu nunca me arrependi de acompanhar o trabalho de um outro constelador. Mas você tem razão, hoje tem uma oferta muito grande. E eu acredito que o que realmente diferencia é a seriedade e a consistência do trabalho. Não vejo outro caminho a não ser continuar trabalhando sério. Uhum. Você sabe perfeitamente que no mercado de coach, por exemplo, existem pessoas que trabalham muito sério, mas nem todos.
Então, é a mesma coisa quando uma linha de trabalho cresce muito, você acaba tendo um momento de uma certa depuração e vão ficando e prosperando aqueles que conseguem trabalhar com consistência e com seriedade. Uhum. Sì, Jesly está complementando aqui que realmente está concordando, né, que essa constelação empresarial é algo novo ainda. Muitos empreendedores conhecem o coaching, mas não conhecem muito a constelação, especialmente como a constelação se aplica nas empresas. Então, se posso também complementar o que Almir falou, em termos de quanto que participar de um programa desses vai agregar. Conversando ontem com um amigo que também é constelador e faz constelações empresariais, ele me contou vários exemplos, né, desse trabalho. Ficou muito claro para mim como os elementos que influenciam no bom êxito da constelação são, obviamente, a clareza, né, que o cliente tem a respeito das questões que quer trabalhar, e a disposição dele de se abrir para isso, porque se a gente não se abre, não funciona. E do outro lado, tem uma experiência do constelador, uma experiência prática, não só uma experiência como terapeuta em si, né, em saber lidar com o campo, com as questões que o campo traz, mas também uma experiência prática a respeito do objeto que está sendo trabalhado. Então, por exemplo, o Almir, que já traz um conhecimento de muitos anos de trabalho em empresas, interno, né, como trabalhador, como empreendedor, e também externo, como constelador, pode sugerir elementos, pode direcionar a conversa, pode direcionar o trabalho, juntando não só os elementos que o campo traz, mas também os que a prática ensinou. Então, ter essa consciência sobre competidores, parceiros, gestão financeira, precificação, que mais que tinha aqui, delegar, essas são questões muito práticas. O campo não fala essa linguagem. É um constelador, nesse caso Almir, que consegue traduzir os sinais que o campo traz dentro do contexto empresarial, que é feito dessas questões muito práticas. Então, participar de um programa desse dá a possibilidade de ter experiência prática a respeito de como os elementos da empresa se manifestam dentro de um campo. E isso, como o Almir falava, fazer isso de forma constante, obviamente durante o programa, mas também depois, é o que vai dar aquele diferencial para se destacar, é para você mesmo se sentir depois, sou um constelador empresarial, eu entendo como funciona uma empresa na prática, e entendo como funciona uma empresa da um ponto de vista de campo morfogenético. E daí, juntando as duas coisas, trago soluções. Né? Que você acha, Almir? Eu acho que você está vendendo muito melhor do que eu o benefício do curso, porque de fato isso é muito significativo. A bagagem prévia que a pessoa traz, né? Isso o próprio Bert Hellinger afirma. Então eu conheço médicos que são consteladores, eu conheço empresários consteladores que eles, embora não apliquem constelação, eles têm uma condição de exercer a sua função com essa visão sistêmica, e isso traz ganhos qualitativos, ganhos de tempo, em muitos aspectos. Então, de fato, o meu histórico profissional na área de comunicação, de estratégia empresarial, de clima organizacional, de planejamento de comunicação com clientes e essa separo disso, né? Eu agrego a isso toda a visão das constelações. Maravilha. Perfeito. Sua leitura perfeita. Maravilha, perfeito. Isso faz também, conecta muito com aquela questão que a gente conversado outra vez, dessa necessidade de não rejeitar o que a gente era antes de se tornar terapeuta, constelador, né? Porque lá está toda a nossa bagagem, nosso conhecimento.
do nosso sistema familiar também, enfim, muitas coisas. Então, bom, vejo que o Ricardo aqui já compartilhou com todo mundo o link do evento. O que eu sugiro agora nesse momento para quem estiver interessado ou interessada para entender como que isso aqui vai funcionar na prática, qual que é o valor do investimento, tem também a possibilidade de participar de eventos singles, não ter que participar de todo o programa, mas também de single módulo, single encontro. Eu aconselho deixar o número de vocês, do WhatsApp de vocês aqui no chat, e daí o Ricardo, que está cuidando dessa organização, pode entrar em contato com vocês para fornecer mais informações e entender se realmente é um programa que pode ser útil, baseado no que você está buscando. Então, vamos deixar mais uns minutos aqui para o pessoal deixar os números para quem quiser. E realmente, pelas conversas que a gente está tendo com o Almir, essa aqui já é a terceira entrevista que a gente faz, aprofundando os vários elementos desse mundo das constelações para empresas, é um trabalho que pode trazer muito valor. Pode trazer muito valor. Também estou sentindo um chamado muito forte para participar. Já falei com o Almir várias vezes. Estou tentando encaixar isso aqui de várias formas dentro da minha rotina, que já é bastante intensa, não? Quem trabalha como empreendedor ou trabalhador autônomo sabe que o tempo é algo bem precioso, mas cada vez mais sinto que um movimento desse talvez possa trazer mais inteligência, mais perspectiva, para que o tempo que eu esteja talvez gastando com questões não necessárias possa ser investido em questões que vão fazer o negócio fluir mais. Então, essa é a minha pessoal consideração. Muito bom. Perfeito, pessoal. Então, de novo, vamos deixar aqui mais um instantes para poder acessar aqui o chat, deixar o número. Para acessar o chat, para quem não saber, tem uma iconzinha aqui embaixo. É só escrever, daí o Ricardo vai poder entrar em contato. De qualquer forma, obrigado para todo mundo. Se tiver alguma outra pergunta ou dúvidas, ou Almir, quer fazer mais alguma observação? Quero agradecer ao Ricardo pela abertura aí de me permitir estar em Florianópolis levando o trabalho, e quero também agradecer a você, David, pela interlocução e pela maneira como tem acontecido essas nossas conversas, muito enriquecedoras. Muito obrigado a você também. É um prazer. E a todos que estão com a gente em mais esse bate-papo aqui. Maravilha. A Daniela já falou que ela estará junto com a gente dia 9 e 10 de julho. Muito massa saber isso aqui. Ótimo, bem-vinda. Perfeito, pessoal. Então, podemos encerrar. Também agradeço todo mundo, Ricardo pela organização, pela ponte, Cíntia, Daniela, Rosane, Gesley, para nos acompanhar. É realmente um prazer poder compartilhar esses conteúdos. E Almir, também muito obrigado para você, porque para mim também está sendo muito enriquecedor, né? Já estou aprendendo muito sobre nessas conversas por osmose, então é muito muito bom mesmo. Então, ótimo dia para todos, e vamos ter uma versão também gravada agora, vamos ver como que a gente distribui, mas enfim, obrigado realmente para todos, um ótimo resto do dia. Obrigado, tchau, tchau. Tchau.